Você já parou para pensar como é que uma mulher que benzia criança com reza de terço virava a mesma que enfiava a lâmina no peito de um homem sem pestanejar? Como é que mãos que acariciavam com ternura eram as mesmas que puxavam o gatilho sem tremer? Pois deixa eu te contar uma coisa. No sertão do começo do século passado, a linha entre o céu e o inferno era fina que nem a lâmina de uma faca bem amolada. E teve uma mulher que pisou nessa linha com tanta precisão que até hoje o povo não sabe dizer se ela era anjo caído ou demônio batizado. O nome dela era Maria, mas o sertão a batizou de novo. Maria da Corda. E esse apelido não era por acaso não. Era porque ela tinha o costume de amarrar suas vítimas antes de fazer o serviço. Dizia que todo homem merecia olhar nos olhos da morte antes de encontrá-la. E ela gostava de olhar de volta. Mas aqui vai o que poucos sabem. Essa mesma Maria, antes de virar lenda de sangue, foi a moça mais gentil que aquele pedaço de chão já conheceu. Tinha sorriso que acalmava até bebê com cólica. Tinha mão que curava ferida só com toque e reza. Tinha voz que acalentava o sofrimento alheio, como se fosse coisa dela. Então, o que aconteceu? O que é que vira uma criatura de luz numa sombra que assombra? Será que o sertão fabrica monstros? Ou será que apenas revela o que sempre esteve escondido dentro da gente? Hoje você vai conhecer a história completa de Maria da Corda. E eu te aviso, essa não é uma história para quem quer respostas fáceis. É um causo para quem tem coragem de encarar o espelho e perguntar: se fosse comigo, eu faria diferente? Mas antes de começar, se você gosta de histórias que o tempo não apaga, de causos que seus avós contavam no alpendre e que hoje correm o risco de sumir, então deixa aquele like aí para fortalecer esse trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz mais uma história dessas que o Brasil profundo guarda na memória. E comenta aí embaixo. Você já ouviu falar da Maria da Corda? Conhece algum causo dela que não está nos livros? A gente quer saber. Agora senta e presta atenção, porque a história da mulher que beijava com docura e matava sem piedade está prestes a começar. Maria nasceu numa dessas vilas que o mapa esquece, mas que Deus não abandona. Um lugar onde as casas eram de taipa, os telhados de palha seca e o chão batido guardava as pegadas de quem ia e vinha em busca de água, de trabalho, de vida. O nome da vila, isso o tempo levou. Mas o que importa mesmo é que ali, naquele canto esquecido do sertão da Paraíba, no finalzinho dos anos 1800, nasceu uma menina que trazia nos olhos uma claridade diferente. A mãe dela, Dona Josefa, era parteira e rezadeira, mulher de mão firme e fé inabalável. Dizia que tinha aprendido as rezas com a avó, que tinha aprendido com a bisavó, e que aquele dom vinha de longe, de um tempo em que as palavras ainda tinham poder de amarrar o mal e soltar o bem. O pai, seu Antônio, era vaqueiro de um coronel da região, homem calado, de poucas palavras, mas de palavra firme. Trabalhava sol a sol, voltava para casa com o corpo moído e a dignidade intacta. Maria era a caçula de 5 irmãos. 3 morreram ainda pequenos, 2 de febre, 1 de picada de cobra. Sobrou ela e o irmão mais velho, José, que seguiu o caminho do pai no trato com o gado. Desde cedo, Maria mostrou que tinha herdado o dom da mãe. Com uns 6, 7 anos, já sabia rezar para tirar quebranto. Com 10, ajudava nos partos, segurando a mão das mulheres, limpando o suor da testa delas, sussurrando palavras de coragem, enquanto a nova vida vinha ao mundo. Mas não era só isso. Maria tinha uma coisa rara. Ela sorria. E não era qualquer sorriso, não. Era daqueles que aquieta o desespero. Daqueles que fazem você acreditar que o sol ainda vai nascer, mesmo quando a noite parece eterna. Quando uma criança chorava de fome, Maria pegava no colo e cantarolava baixinho até o choro virar suspiro. Quando um velho gemia de dor, ela sentava do lado, passava a mão no rosto enrugado e dizia: "Calma, seu Zé. O sofrimento passa, Deus não esqueceu do senhor, não." O povo da vila começou a chamar ela de a benzedeira miúda, porque ela era pequena de corpo, mas grande de espírito. Tinha uns 15 anos, quando a fama dela já tinha cruzado os limites da vila. Vinham pessoas de longe,
montadas em jumento, para que Maria benzesse, rezasse, tocasse, e ela nunca cobrava, nunca pedia nada. Recebia o que ofereciam, um punhado de farinha, um pedaço de rapadura, uma galinha magra, e agradecia como se fosse ouro. Diziam que ela tinha nascido com uma estrela na testa, que era protegida, que o anjo da guarda dela não dormia. E Maria acreditava nisso. Acreditava que Deus tinha colocado ela ali para fazer o bem, para aliviar a dor alheia, para ser a mão que ampara quando tudo desaba. Mas o sertão, meu amigo, é um mestre cruel. Ele não ensina com palavras, ensina com sede, com fome, com sangue. E a lição mais dura que ele reserva é essa: nem sempre a bondade é recompensada. Às vezes, ela é apenas o convite para o sofrimento entrar. Maria tinha um jeito delicado até para caminhar. Pisava leve, como quem tem medo de machucar a terra. Usava um vestido simples de chita, sempre limpo, sempre remendado com capricho. O cabelo, preto e comprido, ela prendia num coque frouxo, com uns fios soltos que dançavam com o vento. Não usava enfeite, não precisava. A beleza dela era daquela que vem de dentro. Não chamava atenção, mas quem parava para olhar direito via. Ali tinha luz. Teve um dia que a filha do seu Chico, um lavrador da vila, adoeceu. A menina tinha uns 4 anos e a febre tinha subido tanto que a pele ardia que nem brasa. A mãe já estava desesperada, já tinha acendido vela para todos os santos, já tinha rezado até perder a voz. Foi quando alguém falou: chama a Maria, se alguém pode fazer alguma coisa, é ela. Maria chegou na casa ao cair da tarde. A menina estava deitada numa rede, tremendo, os olhos revirados, a boca seca. A mãe chorava num canto. O pai, seu Chico, olhava para o chão, derrotado. Maria não disse nada. Só se aproximou, pôs a mão na testa da criança e fechou os olhos. Começou a rezar baixinho. Não era reza de livro, não. Era reza que vinha do peito, que subia como fumaça de defumador, que envolvia tudo. Passou a noite inteira ali. Não dormiu, não comeu, só rezou, tocou, acalentou. E quando o sol nasceu, a febre tinha quebrado. A menina abriu os olhos, pediu água e sorriu. A mãe caiu de joelhos, agarrou a mão de Maria e disse: você é uma santa. Deus te mandou para nós. Maria balançou a cabeça, cansada, mas feliz. Não sou santa não, dona Anita. Sou só uma filha de Deus que faz o que pode. Mas o povo não esqueceu. E a partir daquele dia, a fama de Maria cresceu ainda mais. Onde ela passava, era recebida com respeito, com gratidão, com amor. As crianças corriam para abraçar ela. Os velhos pediam a bênção. As mulheres confiavam os segredos e as dores. Maria era o coração daquela comunidade. Era a prova viva de que ainda existia bondade no mundo. Só que bondade, no sertão, pode ser uma sentença de morte. Porque tem gente que não suporta ver luz onde só deveria ter sombra. Tem gente que se incomoda com quem se levanta quando todo mundo se curva. E tem gente que simplesmente nasce com o coração podre. Maria não sabia ainda, mas ela já tinha chamado a atenção do homem errado. E quando você chama a atenção do homem errado no sertão, você não escolhe o que vem depois. Você só aguenta. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Por enquanto, guarda essa imagem na cabeça. Maria, com seus 17 anos, caminhando pela vila ao pôr do sol, com um terço na mão e um sorriso no rosto. O sorriso de quem ainda acredita que o bem vence. O sorriso de quem ainda não viu o inferno de perto. Porque o inferno, meu amigo, estava mais perto do que ela imaginava. O nome dele era Coronel Inácio Ferreira da Cunha, mas o povo só chamava ele de Coronel Inácio, e sempre com a voz baixa, sempre olhando para o chão, porque falar o nome daquele homem em voz alta era como invocar uma praga, e praga, no sertão, a gente evita. Coronel Inácio era dono de quase tudo naquela região. Das terras, do gado, das casas e até das pessoas, se fosse possível botar papel de posse em gente. Tinha a cara larga, o bigode grosso e os olhos frios de quem nunca sentiu remorso na vida. Usava chapéu de couro, bota de cano alto e um revólver sempre na cintura. Não porque precisasse, mas porque gostava que o povo lembrasse. Ele podia.
Tinha uns 50 anos, era viúvo e mantinha pelo menos 3 mulheres em casas diferentes. Diziam que ele tinha mais de 20 filhos espalhados pelo sertão, mas nunca assumiu nenhum. Filho bastardo não servia para herdar terra, então para ele não existia. O que importava mesmo era o filho legítimo, o Inácio Júnior, um rapaz de 20 e poucos anos que tinha herdado do pai a soberba, mas nenhum dos talentos. Era mimado, cruel sem motivo, e achava que o mundo lhe devia reverência só por ter nascido com o sobrenome certo. Foi o filho que viu Maria primeiro. Era um sábado de feira. A vila estava cheia de gente comprando, vendendo, trocando. Maria tinha ido buscar uns panos que a mãe dela precisava para fazer um vestido. Ela andava devagar, cumprimentando conhecidos, parando para benzer uma criança aqui, para escutar o desabafo de uma velha ali. Quando passou na frente da venda do seu Damião, o Inácio Júnior estava lá, encostado no balcão, bebendo cachaça desde cedo. Ele parou de beber. Fixou os olhos nela, e não eram olhos de admiração, não. Eram olhos de posse, de quem vê algo e decide que vai ter, não importa como. Quem é aquela ali? Ele perguntou para o capanga que estava do lado. É a Maria, a filha do vaqueiro Antônio, a moça que benze. Benze? Inácio Júnior riu. Um riso torto. Pois eu tô precisando de uma bênção dessa. O capanga não disse nada, só baixou os olhos, porque ele sabia o que aquele tom de voz significava, e não era nada bom. Maria não percebeu, ou se percebeu, não deu importância. Pegou o que precisava e voltou para casa. Mas aquele olhar já tinha sido plantado. E olhar daquele tipo germina rápido. Passou uma semana. Foi quando Inácio Júnior apareceu na casa de Maria. Era fim de tarde, o sol já estava baixo, pintando o céu de laranja e vermelho. Dona Josefa estava pilando milho no pilão. Seu Antônio tinha ido buscar água no poço. Só Maria estava dentro de casa, organizando as ervas que usava nas rezas. Ela ouviu o barulho do cavalo. Saiu para ver quem era. Inácio Júnior desceu devagar, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Tirou o chapéu, fez uma mesura exagerada e disse: "Boa tarde, moça. Vim buscar uma bênção." Maria sentiu um arrepio. Não era de frio, era daqueles que o corpo manda quando a alma pressente perigo. Mas ela tinha sido criada para ser gentil, para acolher, para não negar ajuda. Então respondeu com a voz firme, mas educada: "O senhor veio no lugar certo, mas bênção eu só dou com minha mãe por perto. Espera ela chegar." Inácio Júnior deu um passo à frente. Não precisa de testemunha para uma reza, precisa? Precisa de respeito. Maria não recuou, olhou firme nos olhos dele. "E o senhor está pisando onde não foi chamado." O sorriso dele morreu, a máscara caiu, e o que sobrou foi a verdade nua e crua. Raiva. Raiva de quem não está acostumado a ouvir não. Raiva de quem acha que tudo nesse mundo tem preço e que ele pode pagar qualquer um. "Você sabe quem eu sou, menina?" "Sei. E sei também que isso não te dá direito de entrar na minha casa sem ser convidado." Ele deu mais um passo. Maria recuou, mas manteve o queixo erguido. Foi quando Dona Josefa apareceu, vindo do quintal com o pilão ainda na mão. Viu a cena. Entendeu tudo num segundo. "O senhor está perdido?" A voz dela era de gelo. Inácio Júnior olhou para ela, depois para Maria e deu aquele sorriso torto de novo. "Não, senhora. Já achei o que vim buscar." Montou no cavalo, ajeitou o chapéu e, antes de partir, disse, olhando direto para Maria: "A gente se vê por aí, benzedeira." E foi embora levantando poeira. Dona Josefa segurou o braço da filha. "Você viu os olhos dele?" "Vi, mãe." "Então você sabe que isso não acabou." Maria sabia. E o medo começou a roer por dentro, como formiga em madeira velha. Passou mais uma semana. Seu Antônio foi chamado na fazenda do coronel Inácio. Diziam que era para tratar de serviço, para ajustar uns pagamentos atrasados. Ele foi porque não tinha escolha. No sertão, quando o coronel chama, você vai. Não importa o motivo. Dona Josefa ficou inquieta o dia inteiro. Maria também. Tinha algo errado no ar. Um silêncio pesado, do tipo que antecede tempestade. As galinhas estavam agitadas. Os cachorros latiam para nada. Até o vento tinha parado de soprar.
Anoiteceu, seu Antônio não voltou. Dona Josefa acendeu uma vela. Maria rezou. Esperaram. Foi quase meia-noite quando bateram na porta. Era o José, o irmão de Maria, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Mãe, pai não volta. Como assim não volta? Dona Josefa já levantou, com o coração disparado. Ele tá morto, mãe. Mataram ele. O mundo parou. Maria não conseguiu falar, não conseguiu chorar. Ficou ali, parada, como se o chão tivesse se aberto embaixo dos pés dela e ela estivesse caindo, caindo, caindo num buraco sem fim. Quem foi? Dona Josefa mal conseguia formar as palavras. José engoliu seco. Dizem que foi um acidente, que o cavalo dele disparou e ele bateu a cabeça numa pedra. Mas eu vi o corpo, mãe, vi as marcas. Não foi acidente, não, foi espancamento. E quem fez isso? José não precisou responder. Dona Josefa já sabia, Maria já sabia, todo mundo já sabia. Mas saber não era o mesmo que poder fazer alguma coisa, porque no sertão, quando o coronel manda matar, ninguém investiga, ninguém pergunta, ninguém faz justiça. O corpo some, a família enterra e a vida segue. Seguir em frente não é escolha. É sobrevivência. Enterraram seu Antônio no dia seguinte, num caixão tosco feito às pressas. O padre rezou rápido, de olho no horizonte, com medo de ser visto. Poucas pessoas foram, não por falta de respeito, mas por medo. Porque ir no enterro era se associar, e se associar podia custar caro. Maria ficou parada na beira da cova, olhando a terra caindo sobre o caixão. Não chorou, não rezou, só ficou ali, imóvel, com os punhos cerrados e as unhas cravadas nas palmas das mãos. Dona Josefa segurou a mão dela. Filha, a gente precisa seguir. Por mais que doa, a gente precisa seguir. Maria olhou para a mãe e pela primeira vez na vida, Dona Josefa viu algo diferente nos olhos da filha. Não era desespero, não era tristeza. Era outra coisa, algo frio, algo que ardia por dentro. Mãe, o senhor sempre me ensinou que Deus faz justiça. Faz, filha, no tempo dele. E se o tempo dele demorar demais? Dona Josefa não soube o que responder, porque no fundo, ela também se fazia essa pergunta. E a resposta que ela encontrava era sempre a mesma. Às vezes, a justiça de Deus precisa da mão do homem, ou da mão da mulher. Maria voltou para casa em silêncio, trancou-se no quarto. E pela primeira vez desde que nasceu, ela não rezou antes de dormir, porque tinha perdido a fé? Não, ela ainda acreditava em Deus, ainda acreditava no bem, mas agora ela acreditava em outra coisa também, que o bem precisa de dentes, que a bondade sem coragem é só fraqueza, e que no sertão, quem não morde, é mordido. Aquela noite, algo morreu dentro de Maria. Não foi a doçura, não foi a luz, foi a inocência. E quando a inocência morre, o que nasce no lugar é uma coisa perigosa. A certeza de que o mundo não é justo e que se você quer justiça, precisa buscá-la com as próprias mãos. A Maria que dormiu naquela noite não era mais a benzedeira miúda. Era o embrião de outra coisa, de algo que o sertão estava prestes a conhecer e temer. Passou um mês desde o enterro de seu Antônio. Um mês de silêncio pesado, daqueles que sufoca mais que o mormaço do meio-dia. Maria continuava benzendo, continuava rezando, continuava sorrindo quando precisava. Mas quem conhecia ela de verdade percebia. O sorriso não chegava mais nos olhos. Tinha uma rachadura ali dentro. E rachaduras, quando não são cuidadas, se alargam até partir tudo. Dona Josefa tentava manter a rotina. Acordava cedo, fazia o café, cuidava da casa, atendia quem vinha buscar reza. Mas à noite, quando o silêncio tomava conta, ela chorava baixinho, com o rosto enfiado no travesseiro, para ninguém ouvir. José, o irmão de Maria, tinha sumido uns dias depois do enterro. Disse que ia procurar serviço em outra cidade. Mas Dona Josefa sabia a verdade. Ele tinha ido atrás de vingança, ou de um jeito de não morrer tentando. Maria ficou, porque tinha algo dentro dela que ainda não tinha amadurecido. Raiva precisa de tempo, precisa fermentar. Precisa virar ódio puro, destilado, do tipo que não treme na hora de agir. Foi numa quinta-feira que tudo mudou de vez. Maria estava voltando do riacho com uma lata d'água na cabeça, quando viu a movimentação na casa do seu Damião, o dono da venda. Tinha gente correndo, gritando e um cavalo parado na frente. Ela apressou o passo,
Quando chegou, viu Dona Marieta, a mulher do seu Damião, ajoelhada no chão, com o marido caído no colo dela. O peito dele estava ensanguentado, os olhos abertos e vazios. O que aconteceu? Maria deixou a lata cair, correu para ajudar. Dona Marieta olhou para ela com o rosto molhado de lágrimas e sangue. Foram os homens do coronel. Disseram que ele devia dinheiro, que não pagou a tempo. Atiraram nele na frente de todo mundo, na frente dos meus filhos. Maria, na frente das crianças. Maria sentiu o mundo girar. Não de novo. Não mais um. Seu Damião era um homem honesto, trabalhador, que nunca fez mal a ninguém. E agora estava ali, morto, porque o coronel tinha decidido que era a vez dele. Alguém foi atrás da polícia? Maria perguntou, mesmo sabendo a resposta. Um velho que estava por perto cuspiu no chão. Polícia? A polícia aqui é o coronel. Ele manda, ele mata e ninguém faz nada. É assim desde sempre. E vai ser assim até o fim dos tempos. Maria ficou ali, parada, olhando para o corpo do seu Damião. E foi naquele momento que algo dentro dela se partiu de vez. Não foi barulhento, foi silencioso. Como quando um galho seco quebra por dentro antes de cair. Ela levantou, limpou as mãos na saia e saiu andando devagar, com a cabeça baixa e os punhos cerrados. Dona Josefa viu a filha passar e tentou chamar, mas Maria não ouviu, ou fingiu que não ouviu, porque tinha uma voz nova dentro da cabeça dela, uma voz que não era de Deus, nem do diabo, era dela mesma, e essa voz dizia, clara como água de nascente: você vai morrer esperando justiça, ou vai fazer ela acontecer. Naquela noite, Maria não dormiu. Ficou sentada na beira da cama com o terço na mão, mas sem rezar. Só passava as contas entre os dedos, uma por uma, enquanto pensava, planejava, calculava. De madrugada, ela saiu de casa. Não disse nada para ninguém. Só pegou uma trouxa com poucas roupas, um punhado de farinha e o punhal que tinha sido do pai. Era uma lâmina curta, de cabo de madeira gasta pelo tempo. Seu Antônio usava para cortar corda, para limpar o mato, para pequenos serviços. Mas também servia para outras coisas. E Maria sabia disso. Ela caminhou a noite inteira, pelos caminhos que conhecia de cor, pelos atalhos que só quem nasceu ali sabe que existem. Foi em direção ao norte, onde diziam que havia um bando de cangaceiros acampados. Não era qualquer bando, não. Era o bando de Zé do Caixão, um cabra que tinha fama de cruel, mas também de justo. Diziam que ele só matava quem merecia, que tinha um código, e que aceitava a mulher no grupo, desde que ela provasse que não era peso morto. Maria não sabia se isso era verdade, mas não tinha mais nada a perder. E quando você não tem nada a perder, o impossível vira o único caminho. Ela encontrou o acampamento ao raiar do dia. Eram umas 10 barracas improvisadas, espalhadas numa clareira escondida entre as pedras. Tinha alguns homens acordados, cuidando das armas, fazendo café no borralho. Quando viram Maria chegando sozinha, com a roupa rasgada de tanto andar no mato, os olhos desconfiados se voltaram para ela. Um deles levantou com a mão no revólver. Quem é você e o que quer aqui? Maria parou, respirou fundo e disse com a voz firme: vim falar com Zé do Caixão. Ele não recebe visita de moça perdida. Eu não tô perdida. Eu vim porque quero entrar pro bando. Os homens riram. Um riso zombeteiro daqueles que humilham. Entrar pro bando? Você? Uma mulherzinha miúda dessa? Volta pra casa, menina, antes que você se machuque. Maria não se mexeu. Não baixou o olhar. Eu não vim aqui para ser enxotada. Vim para falar com o chefe. Se ele disser não, eu vou embora. Mas eu quero ouvir da boca dele. O homem ia responder, mas uma voz grave cortou o ar. Deixa ela falar. Era Zé do Caixão. Alto, magro, com a pele curtida de sol e as mãos marcadas de cicatrizes. Tinha uns 40 anos, o cabelo comprido amarrado num rabo e uma cicatriz grossa que cortava o rosto do olho até o queixo. Usava um chapéu de couro, um colete cheio de cartucheiras e 2 revólveres cruzados na cintura. Os olhos dele eram duros, mas não cruéis. Eram olhos de quem já viu o inferno e voltou. Ele se aproximou,
parou na frente de Maria e a encarou de cima a baixo. Por que uma moça como você quer virar cangaceira? Por que mataram meu pai e não fizeram justiça? Justiça? Zé do Caixão deu um sorriso amargo. Aqui no sertão não existe justiça, moça. Só existe vingança. E vingança cobra caro. Eu sei. E eu tô pronta para pagar. Ele estudou ela por um tempo. Você sabe atirar? Não. Sabe matar? Ainda não. Então o que você sabe fazer? Maria segurou o olhar dele. Sei sobreviver. Sei aguentar dor. E sei odiar. Zé do Caixão ficou em silêncio. Depois deu um passo para trás e disse: ódio todo mundo tem, mas coragem é outra coisa. Se você quer ficar, vai ter que provar. E a prova não é fácil. Qual é a prova? Ele apontou para o mato. A gente tá caçando um jagunço do Coronel Inácio. Ele matou uma família inteira semana passada. 3 crianças. A mãe, o pai. Queimou a casa com todo mundo dentro. A gente achou o rastro dele. Tá escondido numa tapera a uns 3 quilômetros daqui. Você vai comigo. E se a gente encontrar ele, você vai ser quem dá o fim. Maria sentiu um frio na barriga. Não de medo, de expectativa. Como? Do jeito que você quiser. Mas tem que ser você, sozinha. Ela engoliu seco. Depois, assentiu. Eu vou. Zé do Caixão chamou mais 2 homens e saíram. Maria seguiu atrás, com o punhal do pai escondido na cintura. Caminharam em silêncio, atentos a cada som, a cada movimento. O sol já estava alto quando chegaram perto da tapera. Era uma casa abandonada, com as paredes rachadas e o teto caído. Tinha um cavalo amarrado do lado de fora. Zé do Caixão fez sinal para todo mundo parar. Ele tá lá dentro. A gente cerca, mas quem entra é você. Maria olhou para casa. O coração batia forte, mas as mãos não tremiam. Ela puxou o punhal, segurou firme e começou a andar. Entrou devagar. A luz que entrava pelas frestas iluminava o chão de terra batida. No canto, sentado, estava ele. Um homem de uns 30 anos, sujo, barbudo, com os olhos pequenos e a boca torta. Quando viu Maria, deu um sorriso debochado. Olha só, mandaram uma mulher para me matar? Tá de brincadeira. Maria não respondeu. Só continuou andando. O homem levantou, mas estava bêbado. Cambaleou. Vem, vem, moça. Vou te ensinar umas coisas antes de você morrer. Maria parou na frente dele. Olhou nos olhos e viu. Era o mesmo olhar de Inácio Júnior, a mesma arrogância, a mesma certeza de que o mundo era dele, e foi isso que destravou tudo. Ela não pensou, só agiu. Enfiou o punhal no estômago dele com tanta força que a lâmina entrou até o cabo. O homem arregalou os olhos, a boca aberta em choque. Maria puxou a lâmina e enfiou de novo, e de novo, e de novo, até que ele caiu de joelhos e depois de cara no chão. Ela ficou ali, parada, com o punhal pingando sangue, o peito subindo e descendo. Não sentia nada, nem arrependimento, nem alívio, só vazio. Zé do Caixão entrou, viu a cena e deu um assobio baixo. Pois é, você tem o que precisa. Maria limpou a lâmina na roupa do morto, guardou o punhal e saiu. Não olhou para trás. Quando voltaram para o acampamento, Zé do Caixão reuniu todo mundo. Essa aqui é a Maria. E de hoje em diante ela é uma de nós. Os homens olharam para ela com outros olhos. Não era mais a moça miúda que tinha chegado pedindo ajuda. Era outra coisa. Algo que tinha nascido ali, naquela tápera, no meio do sangue e do silêncio. Maria tinha acabado de fazer o batismo de sangue, e o sertão tinha ganhado uma nova lenda. Mas isso era só o começo. Maria passou 6 meses com o bando de Zé do Caixão. 6 meses que pareceram 6 anos. Porque o cangaço não é vida, não. É sobrevivência crua, sem descanso, sem trégua. Você acorda antes do sol, dorme com um olho aberto e nunca sabe se vai ver o dia seguinte. Mas para quem tinha perdido tudo, isso não era sofrimento, era propósito. Nos primeiros dias, os homens do bando olhavam para ela com desconfiança. Mulher no cangaço era raridade. E raridade no sertão sempre desperta 2 sentimentos: curiosidade e desprezo. Alguns achavam que ela não ia aguentar. Outros apostavam quanto tempo ela levaria para desistir e voltar correndo para casa. Mas Maria não deu motivo para nenhuma aposta ser ganha. Ela aprendeu rápido. Zé do Caixão ensinou ela a atirar. No começo, o coice do rifle quase derrubava ela para trás. Mas ela insistiu. Treinava todo dia, até a mão sangrar, até o ombro ficar roxo. E com o tempo,
A mira foi ficando firme. Não demorou para ela acertar uma lata a 50 metros. Depois, 100. Depois, a cabeça de um inimigo. Mas não era só a pontaria que ela estava afiando. Era outra coisa. Uma frieza. Uma capacidade de desligar o coração quando a situação exigia. De olhar para um homem suplicando pela vida e puxar o gatilho sem pestanejar. Porque no cangaço, piedade é luxo. E luxo, ali, mata. Foi numa emboscada que Maria ganhou o apelido que ia carregar para o resto da vida. O bando tinha recebido informação de que um comboio do Coronel Inácio ia passar por uma estrada estreita, levando dinheiro e mantimentos. Zé do Caixão planejou tudo nos mínimos detalhes. Dividiram o grupo em 3. Um na frente para parar o comboio, um de cada lado para cercar, e Maria ficou com a missão de amarrar os prisioneiros depois que a luta acabasse. A emboscada foi rápida e violenta. Quando os tiros pararam, 3 jagunços do coronel estavam mortos e 2 tinham se rendido. Zé do Caixão mandou Maria amarrar os 2. Ela pegou uma corda, chegou perto e começou a trabalhar. Mas enquanto amarrava, ela reconheceu um deles. Era o capanga que estava com Inácio Júnior naquele dia na feira. O que tinha rido quando o filho do coronel botou os olhos nela. O que não fez nada quando seu pai foi morto. Maria parou, olhou para o rosto dele. O homem suava frio, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Por favor, moça, eu tenho família. Eu tenho filho pequeno. Maria terminou de amarrar. Apertou o nó com força. Depois, puxou o punhal. Meu pai também tinha família. E você não pensou nisso. Eu não matei seu pai. Eu só obedecia ordens. Então você vai morrer obedecendo a minha. Ela não deu tempo dele responder. Cortou a garganta dele num movimento só. Limpo. Rápido. Sem drama. O homem caiu, engasgando no próprio sangue, tentando segurar o pescoço com as mãos amarradas. O outro prisioneiro, ao lado, começou a gritar, a se debater. Maria virou para ele, limpou a lâmina na própria saia e disse com uma voz gelada: "Fica quieto, sua vez ainda não chegou." Foi nesse momento que um dos cangaceiros, o Chico Gago, olhou para a cena e soltou: "Ô mulher da corda, amarra e mata, amarra e mata." O apelido pegou. A partir daquele dia, Maria deixou de ser só Maria, virou Maria da Corda. E o nome se espalhou pelo sertão mais rápido que notícia de seca. Agora, se você está gostando desse causo, não esquece de deixar aquele like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. A história da Maria da Corda ainda está longe de acabar. E você não vai querer perder o que vem pela frente. E me diz aí nos comentários, você acha que a Maria fez certo? Ou será que ela tinha outro caminho? Quero saber sua opinião. Os meses foram passando e os causos da Maria da Corda começaram a tomar forma. E cada causo era mais impressionante que o anterior. Teve aquela vez em que o bando invadiu a fazenda do Major Eufrásio, um homem que tinha fama de estuprar as filhas dos trabalhadores. Dizia que era direito dele, que quem trabalhava na terra dele tinha que pagar com o que tivesse. Quando Zé do Caixão e o grupo chegaram de noite, o major tentou fugir. Foi Maria quem encurralou ele no celeiro. O homem se jogou de joelhos, as mãos juntas, implorando: "Pelo amor de Deus, moça, eu tenho dinheiro, posso pagar quanto você quiser." Maria ficou olhando para ele com aquela expressão vazia que já tinha se tornado marca registrada dela. Dinheiro não compra honra de volta e não paga pelo que você fez com aquelas meninas. Ela amarrou ele numa das vigas do celeiro. Depois chamou as mulheres da fazenda, todas as que ele tinha violentado, e entregou para cada uma delas uma faca. "A justiça é de vocês. Eu só garanto que ele não vai fugir." As mulheres hesitaram, mas uma delas, a mais nova, com os olhos ainda inchados de tanto chorar, deu o primeiro passo. Depois, as outras seguiram. Maria saiu do celeiro antes de ver o fim, não porque tinha pena, mas porque aquilo não era dela. Era delas, e elas mereciam esse momento. Quando voltou, o major não era mais reconhecível, e nenhuma das mulheres tinha lágrima no rosto, só alívio. Esse causo correu o sertão. Diziam que Maria da Corda não era cangaceira comum,
que ela tinha uma justiça própria, que não matava por matar, que tinha um código. E tinha mesmo. Maria nunca mexia com criança, nunca matava mulher grávida, nunca roubava de pobre e sempre dava uma chance para o inimigo explicar. Se a explicação fosse boa, ela deixava viver. Se fosse mentira, ela amarrava e fazia o serviço. Foi por causa desse código que ela começou a ser respeitada. Não só temida, respeitada. Mas tinha outro lado da Maria que poucas pessoas conheciam. E esse lado era o que mais confundia o povo. Porque Maria da Corda, a mesma que degolava sem piscar, era capaz de uma ternura que arrepiava de tão inesperada. Teve aquele dia em que o bando parou numa vila pequena para buscar mantimentos. As pessoas se trancaram dentro de casa com medo. Mas uma criança, um menino de uns 5 anos, saiu correndo atrás de uma galinha e esbarrou na Maria. Caiu sentado no chão, ralou o joelho e começou a chorar. Maria parou, olhou para ele, e pela primeira vez em meses, algo mexeu dentro dela, algo que ela achava que tinha morrido. Ela se abaixou, pegou o menino no colo e limpou o machucado com a barra da própria saia. Depois, tirou um pedaço de pano da bolsa, amarrou no joelho dele com cuidado e disse com uma voz que ninguém do bando tinha ouvido antes: "Pronto, meu filho, já passou. Você é valente, viu? Nem chorou muito." O menino parou de chorar. Olhou para ela com aqueles olhos grandes e curiosos. "Você é a Maria da Corda?" "Sou." "Minha avó disse que você é má." Maria deu um sorriso triste. "Sua avó tá certa, mas só para quem merece." Ela colocou o menino no chão, deu um tapinha na cabeça dele e mandou voltar para casa. O menino obedeceu. Mas antes de entrar, olhou para trás e acenou. Maria acenou de volta. Chico Gago, que tinha visto tudo, chegou perto e disse: "Cê é estranha, Maria. Mata sem dó, mas benze criança como se fosse santa." Maria não respondeu. Só montou no cavalo e seguiu, porque ela sabia o que ele não sabia. Dentro dela existiam 2 Marias, a que benzia e a que matava. E as 2 tinham nascido no mesmo lugar, na dor. As histórias continuaram se acumulando. Teve o dia em que ela salvou uma velha de ser espancada por um soldado. O soldado queria que a velha entregasse o filho, que era suspeito de ajudar cangaceiro. A velha dizia que não sabia de nada. O soldado não acreditou e levantou o braço para bater. Foi quando Maria apareceu, apontou o rifle para a cabeça dele e disse: "Baixa esse braço, senão eu baixo ele para você." O soldado olhou para ela, reconheceu e ficou branco. "Você é a Maria da Corda." "Sou, e você vai sair daqui agora antes que eu mude de ideia." O soldado correu. A velha caiu de joelhos, agarrou a mão de Maria e beijou. "Deus te abençoe, minha filha." Maria retirou a mão, gentil, mas firme. "Deus já me esqueceu, vó, mas eu ainda lembro dele." E teve também aquele caos que virou lenda no sertão inteiro. O bando tinha acampado perto de um povoado. Era noite de lua cheia e o pessoal do lugar tinha feito uma festa. Tinha forró, tinha cachaça, tinha gente dançando. Maria ficou de longe, só observando. Não participava de festa. Não ria, não dançava. Era como se a alegria fosse algo que não pertencia mais a ela. Mas um velho que tocava sanfona viu ela ali sozinha e parou de tocar. Chamou ela. "Moça, vem cá." Maria hesitou. Mas o velho insistiu. "Vem, eu quero te mostrar uma coisa." Ela foi. O velho pegou a sanfona e começou a tocar uma música lenta, melancólica. Era a mesma música que Dona Josefa cantava quando Maria era criança. A mesma que embalava os dias difíceis. A mesma que tinha o cheiro de casa. Maria fechou os olhos. E pela primeira vez desde a morte do pai, uma lágrima escorreu. Só uma. Mas foi o suficiente para o velho entender. Quando a música acabou, ele disse: "Você carrega muita dor, menina. E dor não é coisa que se guarda para sempre. Uma hora, ela mata a gente por dentro." Maria abriu os olhos. "Eu já morri por dentro, seu Zé. O que está aqui agora é só o que sobrou." O velho balançou a cabeça. "Não, menina. O que sobrou ainda respira. E enquanto respira, ainda tem jeito." Maria não respondeu, só agradeceu pela música e voltou para o acampamento. Mas aquelas palavras ficaram rondando a cabeça dela. Será que ainda tinha jeito? Será que ela podia voltar a ser quem era? Ou aquela Maria tinha morrido de vez? A fama dela continuou crescendo.
Diziam que Maria da Corda podia sentir quando alguém mentia, que tinha um sexto sentido para a injustiça, que nunca errava o alvo, que tinha pactado com o diabo, que era protegida por Nossa Senhora, que tinha o dom de benzer e amaldiçoar na mesma reza. A verdade é que Maria não tinha nada disso. Ela só tinha dor e uma habilidade assustadora de transformar dor em ação. Mas toda fama tem um preço. E o preço dela estava prestes a ser cobrado, porque quanto mais o nome de Maria da Corda se espalhava, mais o coronel Inácio ficava enfurecido. Ele sabia quem ela era, sabia que ela tinha entrado para o cangaço por causa dele, e sabia que cedo ou tarde ela ia vir cobrar a dívida. Então, ele fez o que os homens poderosos fazem quando se sentem ameaçados. Colocou um preço na cabeça dela. 1.000 réis para quem trouxesse Maria da Corda viva. 2.000 para quem trouxesse morta. A notícia chegou no bando rapidinho. Zé do Caixão reuniu todo mundo e disse: Maria, você virou alvo. E alvo, no sertão, não dura muito. Maria deu de ombros. Que venham! Eu não tô correndo de ninguém. Mas Zé do Caixão sabia que não era tão simples. Sabia que quando um coronel coloca recompensa, até amigo vira inimigo. E que a única forma de Maria sobreviver era se tornando tão perigosa que o medo valesse mais que o dinheiro. E foi exatamente isso que ela fez. Nas semanas seguintes, Maria da Corda intensificou as ações. Atacou 3 fazendas do coronel, queimou um depósito de armas, emboscou uma patrulha de soldados e em cada ação deixava um recado, uma corda amarrada em forma de laço, pendurada numa árvore. Era o aviso dela, o símbolo que dizia: eu estive aqui e vou voltar. O sertão inteiro falava dela. Nas vendas, nos alpendres, o nome de Maria da Corda era sussurrado com medo e admiração. Mães usavam o nome dela para assustar criança mal criada. Homens evitavam falar alto sobre ela, com medo de invocar a presença. E as mulheres? As mulheres tinham outra coisa nos olhos quando ouviam os causos. Tinham esperança, porque Maria provava que mulher também podia pegar em arma, que podia reagir, que podia fazer justiça. Mas toda essa fama, todo esse medo, todo esse respeito, tudo isso tinha um lado sombrio, porque Maria estava se tornando exatamente aquilo que ela combatia: implacável, fria, incapaz de perdoar. E quando você se torna o que odeia, a linha entre herói e vilão desaparece. Fica só você, o sangue nas mãos e a pergunta que não quer calar: valeu a pena? Maria ainda não tinha a resposta, mas estava prestes a descobrir, porque a história dela estava chegando no ponto em que todas as histórias de cangaceiro chegam: o fim. E o fim nunca é bonito, nunca é justo, só é inevitável. Passou mais um ano inteiro de perseguição, de emboscadas, de sangue e poeira. O bando de Zé do Caixão tinha encolhido. Alguns morreram em combate, outros desertaram, cansados de viver olhando para trás, e alguns simplesmente sumiram, levados pela traição ou pela sorte ruim. No fim, sobrou meia dúzia, e Maria da Corda era uma delas. Ela tinha mudado, não era mais a moça de olhar claro que tinha chegado pedindo vingança. Agora era uma mulher de 20 e poucos anos, com os olhos fundos, a pele curtida de sol, e as mãos marcadas de cicatrizes. Usava calça de homem, camisa de linho rasgada e um lenço vermelho amarrado no pescoço. O cabelo, que antes era comprido e cuidado, agora estava cortado curto, porque cabelo comprido no cangaço é luxo que atrasa a fuga. Carregava 2 punhais, um rifle e aquela corda que tinha se tornado sua marca registrada. Mas o que mais tinha mudado nela não era o corpo, era a alma, ou o que sobrava dela. Maria tinha matado tantos homens que já tinha perdido a conta. Não sentia mais nada quando puxava o gatilho. Não sentia raiva, não sentia prazer, não sentia alívio, só sentia o coice da arma, o cheiro de pólvora e o silêncio que vinha depois. Um silêncio que ficava cada vez mais pesado. Teve uma noite em que ela estava sentada sozinha, longe do acampamento, olhando para o céu estrelado. Zé do Caixão chegou perto, sentou do lado e ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Você está cansada?" Não era pergunta.
Era a constatação. Maria não negou. Tô. Então por que não para? Parar como? Voltar para onde? Para quem? Ela riu, mas era um riso sem humor. Eu não tenho mais casa, Zé. Não tenho mais família. Não tenho mais nada. O cangaço é tudo que me sobrou. Zé do Caixão ficou quieto. Depois disse: o cangaço não é vida, Maria. É morte em câmera lenta. E você sabe disso. Sei, mas pelo menos aqui eu escolho como morro. E quando? Ele balançou a cabeça. Você não escolhe nada, ninguém escolhe. A gente só adia. Maria não respondeu, porque ela sabia que ele tinha razão. Mas admitir isso era desistir. E ela ainda não estava pronta para desistir. Foi 2 semanas depois que chegou a notícia. O coronel Inácio tinha aumentado a recompensa. Agora eram 5.000 réis. Uma fortuna. Dinheiro suficiente para comprar terra, gado e uma vida inteira longe da miséria. E com uma recompensa dessas, até quem tinha jurado lealdade começava a pensar em traição. O bando estava acampado perto de um riacho, descansando depois de 3 dias de marcha forçada. Maria tinha ido buscar água quando ouviu o tiro, um só, seco, ecoando entre as pedras. Ela largou a lata e correu de volta. Quando chegou, viu Zé do Caixão caído no chão, com um buraco no peito e os olhos já vidrados. E ao redor dele, 3 homens do próprio bando, com as armas ainda fumegantes. Um deles, o Chico Gago, olhou para Maria com uma mistura de medo e desafio. A gente não tinha escolha, Maria. 5.000 réis. É muita coisa. Maria ficou parada. Não chorou. Não gritou, só olhou para eles, um por um, com aquele olhar gelado que já tinha mandado tantos homens pro inferno. Vocês vão me entregar? Chico Gago engoliu seco. É o plano. Maria sentiu devagar. Entendo. Ela pôs a mão no punhal. Mas vocês sabem que eu não vou deixar isso fácil, né? Os 3 levantaram as armas, mas Maria foi mais rápida. Jogou o punhal no pescoço do que estava mais perto. Ele caiu, engasgando. Depois puxou o outro punhal e correu para o segundo. Ele atirou, mas errou. Ela não. Enfiou a lâmina embaixo das costelas dele e torceu. Sobrou só o Chico Gago. Ele estava tremendo, o rifle apontado para ela, o dedo no gatilho. Não se mexe, Maria. Eu não quero te matar. Então não mata. Maria deu um passo à frente. Mas você sabe que se não me matar agora, eu te mato depois. Eu não tive escolha. Todo mundo tem escolha, Chico. Você só escolheu errado. Ela deu mais um passo. Ele atirou. A bala pegou de raspão no ombro dela. Maria nem sentiu. Ou sentiu e ignorou. Continuou andando. Chico Gago tentou atirar de novo, mas a arma travou. Ele jogou longe e correu. Maria não correu atrás. Só pegou o rifle dele, ajustou a mira e deu um tiro. Chico Gago caiu no meio da corrida com um buraco nas costas. Ela ficou ali, parada, com o rifle na mão e o ombro sangrando. Olhou para o corpo de Zé do Caixão, o único que tinha confiado nela, o único que tinha dado uma chance quando ninguém mais daria. E agora estava morto, traído pelos próprios homens. Maria enterrou ele sozinha, cavou a terra com as próprias mãos, colocou o corpo na cova e cobriu com pedras. Não rezou, não sabia mais rezar. Só ficou ali, sentada ao lado da tumba improvisada, enquanto o sol se punha e a noite chegava. E foi naquele momento que ela percebeu. Estava sozinha, completamente sozinha. Não tinha mais bando, não tinha mais aliados. Só tinha ela, a corda e uma lista de inimigos que queria vê-la morta. Maria passou a noite pensando, e quando o sol nasceu, ela tinha tomado uma decisão. Ia dar um fim nisso. Ia até o coronel Inácio. Ia fazer o que deveria ter feito desde o começo. Olhar nos olhos dele e cobrar a dívida, sozinha. Ela pegou só o essencial, as 2 armas, a corda e um pedaço de pão seco. Deixou o resto para trás, porque não ia precisar. Ou voltava vitoriosa, ou não voltava nunca. A viagem até a fazenda do coronel levou 3 dias. 3 dias de caminhada dura, de sol escaldante, de noites geladas. Mas Maria não sentiu cansaço, só sentiu clareza. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Chegou na fazenda numa quinta-feira, de tardezinha. A propriedade era enorme. Casa grande de 2 andares, cercada de muros altos, com jagunços armados na entrada.
Maria ficou escondida no mato, observando. Contou quantos homens havia. Estudou os turnos de guarda. Esperou a noite cair. Quando a lua subiu, ela agiu. Pulou o muro pelos fundos, onde a guarda era mais fraca. Degolou o primeiro jagunço em silêncio. Amarrou o segundo antes que ele pudesse gritar. Entrou na casa como sombra, pelos corredores escuros, guiada apenas pela raiva e pela memória da injustiça. Encontrou o quarto do coronel Inácio no segundo andar. A porta estava trancada. Maria não perdeu tempo. Deu um chute, a porta estourou e ela entrou. O coronel estava deitado na cama, de camisola, com uma garrafa de cachaça na mão. Quando viu Maria, arregalou os olhos. Tentou pegar o revólver que estava no criado mudo, mas Maria foi mais rápida. Deu um tiro na mão dele. O revólver caiu no chão. Inácio gritou de dor. Maria fechou a porta, trancou e caminhou até ele. Puxou a corda e começou a amarrar. Você é a Maria da corda. Ele ofegava, o suor escorrendo pela testa gorda. Sou. Eu posso pagar. Quanto você quiser. 10.000 réis, 20. Quanto? Maria terminou de amarrar. Apertou o nó com força. Depois olhou nos olhos dele e disse, com uma voz calma e fria, dinheiro não paga o que você fez. Não traz meu pai de volta. Não traz a paz de volta. Não traz nada de volta. Então, o que você quer? Quero que você sinta o que meu pai sentiu. O medo, a impotência, a certeza de que não tem saída. Inácio tentou se soltar, mas as cordas estavam firmes. Você vai me matar. Não, Maria puxou o punhal. Eu vou te deixar vivo, mas você vai carregar uma marca. Uma marca que todo mundo vai ver. E toda vez que alguém olhar para você, vai lembrar. Esse homem foi derrotado por uma mulher. Ela fez um corte profundo na testa dele. Não era para matar, era para marcar. O coronel gritou. Maria ignorou. Cortou de novo, desenhando uma cruz. Depois largou ele ali, sangrando, amarrado, humilhado. Você sobrevive, mas agora você vai viver sabendo que não tem mais poder, que uma mulher entrou na sua casa, na sua cama, e te marcou como gado, e todo mundo vai saber. Maria saiu do quarto, desceu as escadas e foi embora. Os jagunços que ainda estavam vivos não ousaram segui-la, porque o que ela tinha feito era pior que matar, era tirar a dignidade. E no sertão, sem dignidade, um coronel não é nada. A notícia se espalhou mais rápido que fogo em capim seco. Maria da Corda tinha invadido a fazenda do coronel Inácio, sozinha, e tinha marcado ele. O homem mais poderoso da região tinha sido humilhado por uma mulher. E se você está acompanhando essa história até aqui e está sentindo cada palavra, cada virada, cada momento de tensão, então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também gosta de causo de verdade, porque histórias assim não podem morrer. E comenta aí, você acha que a Maria fez justiça ou será que ela se tornou aquilo que combatia? Quero saber sua opinião. Depois daquele dia, Maria sumiu, não voltou para o cangaço. Não foi vista em vila nenhuma. Simplesmente desapareceu como fumaça no vento. Alguns dizem que ela morreu numa emboscada, traída por alguém que queria a recompensa. Outros juram que ela conseguiu fugir para outro estado e recomeçou a vida com outro nome. E tem quem diga que ela virou ermitã, vivendo sozinha no meio do mato, rezando pelos pecados que cometeu. A verdade, ninguém sabe. E talvez seja melhor assim, porque lenda não precisa de fim, lenda precisa de mistério. Mas o que se sabe com certeza é isso. Uns 5 anos depois, numa vila distante, apareceu uma mulher que benzia criança e cuidava de doente. Era quieta, de poucas palavras, e usava sempre um lenço vermelho no pescoço. As pessoas diziam que ela tinha um jeito gentil, mas que os olhos carregavam uma tristeza profunda, como quem tinha visto o inferno e voltado. Um dia, um velho reconheceu ela, ou achou que reconheceu. Chegou perto e sussurrou, "Você é a Maria da Corda?" A mulher olhou para ele, deu um sorriso triste e disse, "Aquela Maria morreu faz tempo, seu moço. Eu sou só uma benzedeira." E continuou seu caminho. Será que era ela? Será que Maria da Corda conseguiu voltar a ser quem era antes? Ou será que era só alguém parecida e a verdadeira Maria tinha morrido naquela noite, quando invadiu a fazenda do coronel? O sertão guarda segredos que nem o tempo consegue desenterrar, e esse é um deles. Mas o que não é segredo,
O que todo mundo sabe e conta até hoje é que existiu uma mulher que beijava com docura e matava sem piedade. Uma mulher que provou que bondade e brutalidade podem morar no mesmo coração, que justiça no sertão não vem de tribunal nem de papel assinado, vem da coragem de quem decide fazer o certo, mesmo que o certo seja errado. Maria da Corda virou lenda. E lenda não morre. Lenda vive nas histórias que a gente conta, nos causos que se repetem nas noites de lua cheia, nas vozes dos avós que avisam as netas: cuidado, menina, porque se você sofrer uma injustiça, pode ser que você vire uma Maria da Corda. E aí, não tem volta. Hoje, quando você passa por aqueles caminhos antigos do sertão, ainda dá para ouvir no vento o som de uma corda sendo amarrada. E se você prestar atenção, vai ouvir também uma voz de mulher, sussurrando baixinho uma reza ou uma sentença. Ninguém sabe ao certo, porque Maria da Corda deixou duas heranças: o medo e a esperança. Medo para quem oprime, esperança para quem sofre. E no final das contas, talvez seja isso que toda lenda verdadeira precisa deixar. Ela provou que até a mulher mais doce pode virar a mais temida, se a dor for grande o suficiente. Que até a alma mais pura pode se manchar, se a injustiça for cruel demais. Mas também provou que no fundo mesmo, sempre sobra um resto de luz, nem que seja do tamanho de uma vela tremendo no vento. E essa luz, meu amigo, é o que separa a gente dos monstros. Não importa quantas vezes você caia, não importa quanto sangue mancha suas mãos, se ainda tem luz, ainda tem chance. Maria sabia disso, por isso sumiu. Por isso talvez tenha voltado a benzer, porque ela entendeu que vingança não cura, só adia a dor. E que no fim, a única forma de se salvar é voltar para o começo, para o lugar onde tudo fazia sentido, onde a bondade não era fraqueza, onde o sorriso ainda era de verdade. Será que ela conseguiu? Será que a Maria benzedeira que apareceu anos depois era a mesma? Ou será que a verdadeira Maria da Corda nunca voltou e o que sobrou foi só a sombra do que ela tinha sido? A gente nunca vai saber. E talvez não precise saber. Porque o importante não é o fim da história, é a lição que ela deixa. E a lição de Maria da Corda é essa: a dor pode te transformar, pode te endurecer, pode te fazer implacável, mas no final você ainda escolhe. Escolhe se vai deixar a dor te consumir ou se vai usá-la para se reconstruir. Maria escolheu os dois, e foi isso que a tornou inesquecível. Então, da próxima vez que você ouvir falar de alguém que era doce, mas virou duro, que era luz, mas virou sombra, lembra da Maria da Corda. E lembra que dentro de cada um de nós existe essa dualidade, esse cabo de guerra entre o bem e o mal, entre a vingança e o perdão, entre o que a gente é e o que a gente pode se tornar. E no fim, o que define a gente não é quantas vezes caímos, é se a gente ainda tenta levantar. Maria caiu, mas talvez, só talvez, ela tenha levantado. E se ela conseguiu, você também consegue. Essa foi a história de Maria da Corda, a mulher que beijava com loucura e matava sem piedade. A lenda que o sertão não esquece. Se você gostou, se essa história mexeu com você, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também precisa ouvir causos de verdade. E me diz nos comentários, que outras histórias do cangaço você quer que a gente conte? Tem algum nome que você ouviu falar e quer saber mais? A gente está aqui para isso, para manter viva a memória do sertão. Até o próximo causo, meu amigo. E lembra, o sertão não esquece. E a gente também não.